Hoje nós vamos para a aula que fala sobre colonização espanhola e portuguesa na América após o período das grandes navegações. Para isso, a gente vai fazer uma revisão. Foram essas grandes navegações? Lembrando que com o período das cruzadas, na busca em reconquistar a Terra Santa, eles vão conhecer novas culturas, novos povos, novos produtos, e a partir daí eles vão começar a comercializar. Devido às cruzadas e esse contato com novos povos, é que vai surgir na Europa um período de renascimento cultural, renascimento científico, renascimento econômico. E depois desse desenvolvimento, né, dessa nova maneira de viver na Europa, com esse renascimento, é que os reis vão se aliar a uma nova classe social, os burgueses. Com essa nova aliança, o rei toma o poder, a sua simbologia, que antes era alinhada ao poder da igreja, né, com a volta da centralização do poder nas mãos do rei, é que eles se sentem confortáveis para se lançar em alto mar e buscar novas rotas para chegar às Índias. Lembrando que as Índias, elas eram muito cobiçadas devido às especiarias que produziam. E a China, os tecidos de luxo, os objetos de luxo. Só que para esses europeus chegarem até as Índias, eles tinham no meio do caminho, e os árabes, eles cobravam altas taxas. Essa transação era feita pelo mar Mediterrâneo. Então, assim, eles chegavam até o mar Mediterrâneo e esses produtos eram comercializados com os árabes. Esses europeus, a fim de sair dessa rota, eles começam a buscar novos caminhos para chegar nas Índias. Os primeiros a se lançarem em alto mar vão ser Portugal e Espanha. Portugal vai ser a primeira, o absolutismo primeiro, e por ela estar próxima às margens do Oceano Atlântico. O mapa a seguir, ele vai mostrar as principais rotas marítimas feitas por Portugal e Espanha e os principais navegadores que buscaram encontrar novos caminhos para a Índia. Bartolomeu Dias, ele vai ser o primeiro a se lançar em alto mar, contornar o continente africano. Lembrando que o continente africano, né, se lançar em alto mar era um grande desafio. Tanto é que esse caminho traçado por eles era até conhecido como Cabo das Tormentas. Se lançar em alto mar, aquilo era considerado tenebroso, relacionadas a abismos profundos, animais marítimos. Esse caminho depois foi até mudado o nome para Cabo da Boa Esperança, porque existia sim esperança em conquistar novas terras que eram as suas expectativas. Vasco da Gama também, né, com expedição, ele vai sentido sul da África, e ele vai contornar a África, chegando onde esses produtos mais baratos, se desvinculando dos árabes, que cobravam altas taxas por essa comercialização. Além desses portugueses, também vai ter Cristóvão Colombo, que vai, né, fazer as suas expedições financiadas pelo Reino da Espanha. A ideia de Cristóvão Colombo era fazer contorno sentido oeste para chegar às Índias. A ideia foi válida, mas porém, o que eles não sabiam é que no meio do caminho existia um continente, que é o continente americano, né? O continente que nós vivemos. Vasco da Gama chega à América Central, acreditando estar na Índia, tanto é que ele vai nomear os nativos de indígenas. Só mais tarde, e Américo Vespúcio vai estudar, tratava de um novo território. Por isso que o continente é chamado de América, em homenagem a Américo Vespúcio. No meio dessas expedições de Portugal, Pedro Álvares Cabral estava acompanhando, né, uma dessas expedições. Algumas correntes historiográficas dizem que foi um acidente, né? Um vento forte, algo que fez com que as embarcações de Pedro Álvares Cabral desviassem, né, caindo no Brasil, mais especificamente na Bahia. E outras correntes afirmam que Pedro Álvares Cabral, ele também queria deixar o seu nome na história e ele também queria conquistar novas terras. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500, onde se descobre que realmente é um novo território e que ali pode ter
terras, muita riqueza, vai ter uma disputa muito grande entre os europeus, e Portugal e Espanha, eles já travam ali o seu espaço. O que eles fazem? Eles dividem o continente americano entre eles, tá bom? Essa divisão é chamada de Tratado de Tordesilhas, que seria uma linha imaginária a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, onde a parte leste ficaria para Portugal e a oeste ficaria para os espanhóis. Como foi o processo de colonização dos espanhóis e dos portugueses aqui no continente americano? Os espanhóis, eles têm algumas diferenças dos portugueses, de muita violência, exterminaram povos. A princípio eles utilizavam um sistema de trabalho chamado encomenda, que era o quê? Colocavam os nativos para trabalhar e em troca ofereciam a educação cristã, catequizavam esses indígenas, esses povos nativos. Mas isso não serve como base de referência, porque assim em nenhum momento foi perguntado se existia uma cultura, se existia uma tradição, se esses povos nativos tinham interesse em ser catequizados. Mas e os portugueses? Estudos comprovam, principalmente voltados à carta de Pero Vaz de Caminha, que houve no primeiro momento, as expedições de Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil, houve um choque. Por quê? Estávamos diante de duas culturas totalmente diferentes. Os portugueses, todos vestidos, aquelas roupas pesadas, botas, e os indígenas, eles andavam nus, pinturas no corpo, adereços. Vaz de Caminha, em uma de suas cartas ao Reino de Portugal, ele narra isso, mas em um determinado momento chama os nossos nativos de inocentes, porque eles perceberam que eles não tinham vergonha de andar nus. Por quê? Porque isso era uma representação cultural, uma manifestação presente naqueles povos. Da mesma maneira que os portugueses estranharam o modo de vida, o modo de se vestir dos indígenas, houve também um estranhamento. São duas culturas totalmente diferentes. Pero Vaz de Caminha, ele também vai narrar a paisagem natural que existia na natureza. Ele encontrou a exuberância. Também ele acreditava que os indígenas não praticavam agricultura. Ele dizia em seu discurso que eles utilizavam muito do inhame. Foi um olhar eurocêntrico. O sistema de trabalho, ele é conhecido como escambo. Então, assim, no início foi amigável. Por quê? Porque eles faziam os indígenas trabalharem, como escravos, e em troca ofereciam produtos conhecidos entre os europeus, como um pente, uma colher. É algo novo para a realidade dos povos nativos, e eles aceitavam, porque é um trabalho escravo. O primeiro produto explorado no Brasil foi o pau-brasil, uma madeira nativa, uma árvore nativa que extrai uma tinta vermelha. E essa tinta era muito utilizada, muito cobiçada pelos europeus. O produto explorado vai ser o pau-brasil, com o uso da mão de obra escrava indígena, que até um determinado momento foi amigável por meio do escambo, mas depois ela se tornou pesada, onde fez com que muitos indígenas lutassem, resistissem por esse sistema de trabalho. E nesse momento eles vão começar a trazer quem? Os africanos. Começar aqui o processo de escravidão africana, que já existia na Europa. O tema escravidão africana e as influências negativas no contexto social são temas que serão abordados na próxima aula, tá bom? Por hoje é só. Essa atividade, ela traz trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, onde é fundamental refletir sobre o pensamento europeu, eurocêntrico, relacionado às sociedades nativas. E aí tem algumas questões para que vocês façam essa reflexão.